Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Se você está gostando e acompanhando, deixe seu like, faça sua inscrição, ajude o nosso canal a dar um up. No vídeo passado, nós falamos sobre EV. Explicamos algumas utilidades do EV, principalmente na parte de fotometria, e que é muito utilizado ainda. Todos os fotômetros eles têm a possibilidade de ler em EV. E vimos também que a cada mudança de um EV equivale a um f-stop, ou seja, ou nós dobramos a luminosidade que incide no sensor, ou nós reduzimos a metade a quantidade de luz, a luminosidade que entra no sensor. Então, a medida básica da fotografia é sempre dobra ou metade, como nós já falamos. Hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a aplicação, para que nós podemos utilizar esse conceito de EV, e a tabelinha que nós colocamos no vídeo passado, disponibilizamos para vocês, para tratar da amplitude tonal e latitude da exposição, ou Dynamic Range. Imagine uma cena, você agora, olhe para frente, você está agora olhando o seu computador. Essa cena que você está vendo, ela tem grandes variações entre a área mais iluminada e a menos iluminada, desconsiderando aí a lâmpada em si, porque essa sempre vai ser um ponto muito forte de luz. Agora você pense numa outra cena, você na praia, um dia super ensolarado, onde você tem no seu ângulo de visão, você tem o sol incidindo nas ondas, nas nuvens, na areia, e no outro canto da cena você tem uma área bem menos iluminada, a sombra de uma varanda, o interior de uma casa, ou seja, você tem uma distância muito grande entre a quantidade de luz que é proveniente da área mais iluminada e a quantidade de luz proveniente da área menos iluminada. Essa variação, a real, a que você está vendo, nós podemos chamar de amplitude tonal, ou seja, é a diferença real que existe entre uma área mais clara ou menos escura quando você observa uma cena. Isso é muito comum, né? Isso produz até fotos muito bonitas, por exemplo, quando você tem silhueta, uma área muito bem iluminada ao fundo e apenas a silhueta de uma pessoa. Por quê? Porque a luz que vem daquela pessoa, refletida, que vem daquela pessoa para a máquina, é muito baixa, você quase não consegue ver detalhe. Isso é apenas um exemplo. Bom, nós temos amplitude tonal, que é a realidade, é o que você está vendo, é a cena como ela é. Bom, a nossa máquina tem uma característica, será que ela consegue captar a totalidade dessa diferença? Ou seja, ela consegue pegar a área mais clara, com todos os detalhes que você consegue ver a olho nu, e consegue ao mesmo tempo pegar a área mais escura, com todos os detalhes que você consegue visualizar a olho nu? Aí que está. Às vezes não. A máquina tem um limite de capacidade, né, que é a latitude de exposição, ou seja, a variação, o dynamic range dela, que é a máxima diferença entre a área mais clara e a área mais escura, que ela consegue registrar com os detalhes. Eu vou mostrar um gráfico aqui, vocês vão ver primeiro um diagrama da D7200 da Canon, da D7200 da Nikon, onde tem um exemplo aqui de o ponto superior à esquerda mostra a ISO 100, qual é a capacidade, ou seja, quantos EVs, olha, agora estamos entendendo os EVs, quantos EVs ou quantos f-stops ela consegue registrar com detalhes. Então nós vamos ver que às vezes isso cai para 12 e pouco, algumas chegam a 13, 14, as máquinas mais robustas, mais profissionais têm uma latitude de exposição um pouco maior. Isso, e vamos verificar também, isso é muito importante, quando nós subimos o ISO, a escala inferior é a escala de ISO, à medida que nós vamos, por necessidade da luminosidade da cena, subindo o ISO na nossa máquina, isso vai acarretando como consequência uma redução dessa latitude de exposição, ou seja, a máquina vai ficando mais restrita na sua capacidade de diferenciar pontos muito claros de pontos muito escuros, registrando tudo isso com detalhe. Vamos mostrar um outro gráfico agora, onde nós comparamos a Canon com a Nikon. Via de regra, na maioria dos gráficos que eu pude observar, a Nikon tem uma latitude de exposição um pouco superior à Canon, variando de 1, 2 ou até 3 pontos de AV a mais do que a Canon. O que significa isso? Que para o mesmo ISO, a Nikon tende a ser capaz de registrar
mais uma variação maior entre claro e escuro do que a Canon, preservando os detalhes da cena, né? E, identicamente, a Canon, a Nikon, toda e qualquer máquina, à medida que nós vamos subindo o ISO, nós vamos prejudicando a capacidade da máquina em termos da sua latitude de exposição. Ela vai ficando mais restrita, chegando até abaixo de 6, ou seja, se você tiver naquela reguinha das máquinas, que normalmente vão de +3 a -3, se você tiver áreas que cheguem ao -3 e cheguem ao +3, já estará chegando num branco puro, sem detalhe, e um preto puro, sem detalhe. Ou seja, nós perdemos muito da capacidade de diferenciação de tons de cinza na máquina. Vamos botar um paralelo, para ficar mais fácil de entender. Imagine que essa realidade, que a amplitude tonal que nós falamos, fosse um veículo. O veículo é o tamanho que ele é. Eu posso ter um veículo, um Ford Ka pequenininho, eu posso ter um caminhão que é grandão, é o tamanho dele. Mas a vaga é o que a máquina dispõe, seria a capacidade da máquina, a latitude de exposição da máquina, o dynamic range da máquina, é o tamanho da nossa vaga. Não tem como eu modificar o tamanho da vaga. Eu tenho, meu carro cabe, ou não cabe, ou cabe justo, ou sobra, né? Então, é mais ou menos essa a questão que nós fotógrafos temos que ter. Se nós temos uma cena onde a variação da quantidade de luz proveniente da área mais clara e da área mais escura não são tão diferentes, dentro de casa, ou numa cena igualmente iluminada, pode até ser clara ou escura, mas não há diferenças gritantes entre claro e escuro, eu teria um carro pequeno por uma vaga definida, ou seja, o carro caberia na minha vaga com folga, eu não tenho perda, eu posso até errar um pouco na exposição para o lado mais escuro ou para o lado mais claro, mas o carro vai caber com folga naquela vaga. Nós podemos ter a situação em que a variação da cena, ela coincidentemente é do tamanho da vaga do carro, ou seja, eu consigo ainda assim registrar todos os detalhes do claro e do escuro, mas eu já não posso errar tanto na escolha do meu ponto de exposição, do par, velocidade e abertura que eu escolhi, lembrando que é um só para toda a fotografia, né? Ou seja, se eu errar para menos, algum canto da foto vai ficar preto e eu vou perder os detalhes. Se eu errar para mais, algum canto da fotografia vai ficar um branco absoluto e eu perdi os detalhes do que tinha naquela área mais clara. Portanto, eu tenho que acertar. Quando a minha latitude de exposição ela é mais ou menos do mesmo tamanho da amplitude tonal, eu fico meio sem margem de manobra e tenho que ser muito preciso na escolha do par velocidade e abertura que eu vou colocar na minha máquina. E há casos extremos em que o tamanho do carro é maior que a vaga. Vamos supor aqui um caminhão, eu estou mostrando isso no exemplo, que o caminhão é maior que a vaga. Mas vamos supor um caminhão mágico, onde eu pudesse, digamos assim, eu vou fazer a frente caber na vaga e o que ficou para trás eu vou comprimir. Eu vou pegar esse caminhão e vou achatar esse caminhão, toda a parte traseira que está fora da vaga, de maneira que ele caiba. E eu vou conseguir fazer meu caminhão caber na vaga. O que acontece com essa parte que eu comprimi? Eu já não consigo ver os detalhes do que eu tinha ali. Virou uma coisa só. Isso acontece, se for na área escura, nós comprimirmos a área escura, todos os detalhes que tinham numa área de sombra vão virar um preto, sem detalhe, eu não sei mais o que tinha naquela área preta. Se nós comprimirmos a parte frontal, deixarmos a parte traseira perfeita e comprimirmos o nosso caminhão mágico, a parte frontal de forma a caber, aqueles detalhes que nós achatamos, nós vamos perder o detalhe. Ele vai caber na vaga, mas todos aqueles detalhes que seriam de alta luz, que foram comprimidos, eles foram achatados e viraram branco. Ou seja, as pequenas nuances que nós tínhamos de informação naquele ponto que nós comprimimos, eles serão achatados e virarão branco. Para que vocês tenham uma noção do qual é a diferença entre a amplitude tonal e problemas que nós podemos enfrentar como fotógrafos quando a nossa amplitude tonal é maior que a disponibilidade da minha latitude de exposição, da disponibilidade da minha máquina para registrar essa diferença. Vamos fazer um exemplo na prática, como é que eu posso ver isso? Eu olhei para a minha janela e vi uma cena bem iluminada. Céu ao fundo, prédios e uma garagem aqui, vocês vão ver essa cena que eu vi. Bom, como é que eu posso saber, como fotógrafo, se eu estaria ou não excedendo antes de tirar essa foto? Bom, vamos fazer o seguinte, coloque a máquina no modo pontual
registrem, quando os senhores apontam e apertam aquele meio clique do botão, a máquina vai fazer a medição. E ela vai mostrar para vocês qual é o par de velocidade e abertura que ela escolheu. Né? Registrem isso. Olhamos o ponto mais claro da nossa cena e registramos qual foi a seleção de velocidade e abertura que a máquina escolheu. Se a sua máquina tiver zoom, dê zoom até para não ter, para que a máquina tenha quase toda preenchida com a área clara, mesmo no modo pontual. Vamos agora apontar a nossa máquina para a área mais escura daquela cena que nós vamos fotografar. No caso aqui, a área mais clara era um céu sobre os prédios, muito bem iluminado, e a área mais escura a entrada de uma garagem. Eu vou fazer a mesma coisa e vou ver qual é o registro que a máquina vai dar de exposição para a área mais escura. Dei o zoom para evitar interferência de áreas próximas, e nós vimos assim, duas marcações de velocidade e abertura, uma para a área clara, uma para a área escura. Bom, nós podemos ver, vamos agora saber qual a diferença entre essas duas. Bom, lembre-se o seguinte, lembra que nós falamos dos erros de fotometria? Então, quando eu faço a minha medição da área clara e praticamente só tenho a área muito clara enchendo o sensor, a tendência da máquina qual é? Você lembra? A máquina vai tender a escurecer naturalmente, propor um par que vai escurecer um pouco porque ela compara com cinza. Está muito claro, muito mais claro do que seria um retorno de um cinza 18%. Quando nós fazemos isso na parte mais escura, o mesmo vai acontecer. Então, na realidade, essa nossa diferença, ela será ainda um pouco maior, mais ou menos um ponto mais para claro e mais um ponto a menos ainda para o escuro. Lembra aquela tabelinha que nós disponibilizamos no vídeo passado para vocês? Pois é, peguem aquela tabelinha, depois vocês vão fazer isso automaticamente, esses números vão estar na cabeça de vocês, mas por enquanto, peguem a tabelinha e marquem o par que que foi medido na área mais clara e marquem o par que foi medido na área mais escura. Agora vejam quantos EVs nós variamos entre o claro e o escuro, ok? Como a máquina ainda compensou, ela fez aquela compensação, ela cometeu aquele, entre aspas, erro de fotometria, quando nós medimos só a área clara ou só a área escura, vocês ainda podem pegar essa diferença e somar, vamos, 2, ou seja, um para compensar o que a máquina escureceu da área clara e um para compensar o que a máquina clareou da área escura. Então, nós teríamos assim, o que você ler ali, você some 2 EVs. No nosso caso, nós teríamos aproximadamente 5 EVs, mais 2, na verdade uns 4,5, nós teríamos mais 2 EVs, nós teríamos 6,5, 7 EVs. Está no limite do que uma máquina consegue registrar. Bom, tudo bem, então, pelo que nós conversamos, essa minha foto ficaria mais ou menos no tamanho, meu caminhão teria mais ou menos o tamanho da vaga. E qual é a exposição que eu escolho? Veja uma exposição intermediária entre esses extremos. Marque uma exposição algo próximo daquela posição intermediária e faça a sua foto. Você verá que você conseguirá ainda ver os detalhes de alta luz e você conseguirá ver os detalhes de baixa luz. Eles estarão bem mais claros, o alta luz será mais claro e o baixa luz estará mais escuro, mas você ainda conseguirá ver os detalhes. Esse é apenas um exemplo, e em situações onde você perceba que essa amplitude tonal, ou seja, a cena é muito mais clara, quando vocês medirem, der acima de 7, vocês já podem considerar que qual a área que vocês vão penalizar, a área de baixa luz ou a área de alta luz, que daí vocês vão, na escolha de vocês, do par e exposição da foto que será tirada, vocês farão entenderão que uma das pontas será como caminhão que vai ser comprimida e provavelmente os senhores vão perder o detalhe. Então, os senhores poderão antecipadamente dizer, olha, eu prefiro pegar os detalhes da alta luz, que é o que está me interessando, ou prefiro pegar os detalhes da baixa luz, que é o que está me interessando. E lembrando que nós estamos falando aqui de fotos sem edição. Logicamente, no pós-fotografia, eu faço a minha edição e eu consigo corrigir um pouco disso, recuperando um pouco dessas informações que ainda existem e que, quando na foto original, aparentemente estão diluídas no branco puro ou no preto puro. Né? Mas nós estamos falando da foto da máquina, sem edição. Tá ok?
Façam essa experiência, peguem a máquina, uma área iluminada, que certamente, se vocês forem para fora, vocês vão ver algo muito iluminado, ou seja, que está retornando muita luz para a câmera, um ponto mais claro daquela cena e um ponto mais escuro. Façam essas medições, curiosamente, e verifiquem quanto isso tem de diferença. Esse exercício, ele pode parecer uma coisa muito etérea, mas ele ajuda vocês a perceberem, a olharem uma cena e já começarem a ter a noção se aquela cena conseguirá ser representada adequadamente na máquina fotográfica. Ou seja, se aquela cena é compatível com a latitude e disposição da máquina de vocês, né? Então, esse exercício vai dar um pouco mais de confiança e de acerto para que vocês, quando forem fotografar cenas com grandes variações, vocês já tenham mais em mente, olha, tenho grande variação aqui, provavelmente vou ter perda nas áreas claras ou escuras, ou vou precisar de uma pós-edição que corrija isso aqui, porque só na fotografia talvez fique difícil. Ou vão saber, falar aqui, está com calma, dá tranquilo, dá para eu errar um pouco de fotometria. É um exercício que vai trazer para vocês mais confiança e mais conhecimento e domínio sobre o uso da máquina, para que vocês tirem a foto que vocês querem, sabendo o que estão fazendo e conhecendo um pouco mais. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, façam inscrição no canal, acompanhem, divulguem o nosso canal e vamos crescer juntos no conhecimento fotográfico. Até a próxima.